o vício do Dorival, se ele pudesse fazer, e o João Gomes é o grande símbolo disso, era fazer o meio-campo da Libertadores de 2022. O João Gomes era no meio-esquerda, que ele fazia Thiago Maia, Everton Ribeiro, João Gomes e o Arrascaeta, né? No pêndulo. O Losango. O Rodrigo não faz... Peraí, PVC. João Gomes sempre foi volante. João Gomes era volante pela esquerda e Everton Ribeiro volante pela direita. Não era meio. Era um Losango. Gomes nunca foi. Era um Losango. Sim, era um Losango. Era um Losango. Era um Losango. Claro, mas era... O Thiago Maia fazia primeiro volante, né? O Everton Ribeiro fazia pelo lado direito. Isso. O João Gomes fazia pelo lado esquerdo. A característica do João Gomes é mais defensiva. O Renato não tinha fazer assim, não, cara. É isso. Eu só pegar e falar com ele. Eu faço. Me desculpe, o João Gomes não jogou. É isso que ele fazia. Posso falar? É isso que ele fazia, ó. Então, posso falar? Pode, eu estava falando só negativamente. Porque o João... Claro, porque o João Gomes... comigo era você. O João Gomes nunca foi meia no Flamengo do Dorival, o PVC. Nunca. Era Nunca foi meia. Sempre foi... Era um Losango não interessa, mas com o João Gomes mal passava a linha do meio campo. Você falou que era meia. Quem dizia? Você falou que era meia. Não, eu falei que era um Losango que era meia. Não, isso depois. Você começou falando que ele era meia. Basta voltar. Mas a gente voltando aqui para... O lado esquerdo do meio campo do Flamengo era o João Gomes. O lado direito, o Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro é mais ofensivo que o João Gomes. Esquerdo atrás, esquerdo do meio campo para trás. Não jogava na linha do Thiago Maia. Mal passava. Não na linha do Thiago Maia. Bem, de fazer esse esquema praticamente com 3 zagueiros, né, já que o Danilo é um lateral muito mais defensivo, que dá essa proteção à zaga, e de liberar muito, que é agudo, que é agressivo, também não deu muito certo, né? Porque o Arana não fez um grande jogo também, Casão. Como é que você viu essa mudança que ele fez do Militão entrando, né? E também do Guilherme Arana no lugar do Wendel? Não funcionou muito bem. Cara, como eu falei, eu não gostei da escalação. Achei que ele escalou mal pra caramba um jogo contra a Costa Rica. Não há necessidade de um volante, não há necessidade de 2 volantes, é um só. Essa Costa Rica, na minha visão, é a pior Costa Rica dos últimos jogos que o Brasil enfrentou em Copa do Mundo. O Brasil jogou em 90, foi 1-0 o gol do Miller. Jogou em 2002, foi 5-2. Jogou em 18, foi 2-0. E essa aqui ele empatou 0-0 com a pior delas. Pior das 3. Em 18, ganhou com 2 gols nos acréscimos. Né? Em 90 foi 1-0, um jogo suado. Em 2002 não, deitou e rolou. Mas esse time da Costa Rica, ele é péssimo. É o pior de todos eles. E agora, quando o Renato falou tem que tirar um volante, eu lembrei daquele personagem, Renato, do Jô Soares, que ligava pro Tele e falava assim, põe ponta, Tele. Agora vai ter que ter um outro personagem para ligar pro Dorival e falar assim, tira um volante, Dorival. Tira um volante. Não precisa de 2, Dorival. Não precisa de 2, gente. Você vai jogar contra Costa Rica, contra Paraguai. Eu acho que ele tem que tomar cuidado contra a Colômbia, é um time melhor que o nosso no momento. Ele tem que tomar cuidado contra o Uruguai, contra a Argentina, óbvio, são times melhores que o nosso. Mas quando você vai enfrentar uma Costa Rica, você vai enfrentar o Paraguai, você vai enfrentar qualquer outro que aparece por aí, porque a Copa América, como nós falamos à tarde, né, Renato, lá no Fim de Papo, a Copa América com seleções da América Central e da América do Norte só muda uma coisa, aumenta os jogos ruins. A Copa América é ruim. E com essas seleções da América Central e América do Norte, só aumentam os jogos ruins. Então o Brasil tem que jogar de uma forma com o que ele tem ali na mão. Ele tem que colocar os caras melhores lá na frente. Você tem que pressionar, você tem que finalizar, você tem que ter precisão. O meio-campo com 2 volantes num jogo ruim como esse, com todo mundo atrás, fica lento demais. Demora para a bola sair de trás e ir para o ataque. Porque o Bruno Guimarães pega a bola, tenta e joga para o João Gomes ali. O João Gomes tenta e joga para o lateral. Aí volta para cá, vai virando de um lado para o outro até chegar na frente. Tem que ter uma dinâmica maior no meio-campo. Um volante só, com o Rodrigo ali se movimentando, ele coloca dinâmica, ele coloca ritmo no time. Então, eu continuo com a mesma opinião. Para mim, o Dorival foi muito mal no jogo. Escalou muito mal, demorou para mexer, e na primeira mexida foi mal. E concordo com você, Renato. O Martinelli, se ele tivesse feito
mexidas corretas, talvez o Martinelli nem entrasse. Fosse entrar mais lá no final. Ele colocou o Martinelli para corrigir a alteração que ele deixou, que ele fez errado, a alteração anterior que ele fez errado. Por isso que o Martinelli entrou logo depois, para corrigir um erro de substituição. Claro, o Rodrigo era o melhor, ele botou o Rodrigo na ponta esquerda. Pois é, o Rodrigo. Aliás, participação aqui no chat, a galera já está participando bastante. PVC e Renato atiçaram o pessoal por aqui, então vocês deem like, viu? Temos uma meta de 1.500 likes, vocês contribuem aqui com a live pra gente. E tem um superchat do Bruno Alves, que ele concorda com vocês, diz: Dorival covarde, limitado, Ronaldinho tem razão, enfim. Sobre o jogo de hoje está aqui a opinião dele. Agora, PVC, Pior é que a história do Ronaldinho era uma publicidade. Uma publicidade, sim, claro, é uma publicidade. Mas ele acabou dizendo o que muita gente queria dizer, né? A publicidade acabou tendo um outro efeito. Vocês falaram sobre Rodrigo, e hoje a gente observando, a bola passa pelos pés dele nas principais jogadas do Brasil. No gol que foi anulado, ele participa também, dando aquele desvio. Ele também tem uma participação muito incisiva em alguns momentos. Ele hoje é o protagonista da seleção brasileira, embora a gente tivesse outros nomes em mente, como o Vini Júnior, como o próprio Endrick. Hoje é o Rodrigo, PVC? Não, o que eu estava falando naquela hora que a gente discutiu sobre a questão do posicionamento do João Gomes, o que eu estava dizendo é que o Rodrigo não é de Arrascaeta. Ele não pode ser a ponta do losango. Ele acaba jogando como a ponta do losango, mas numa função híbrida, que hora ele é centroavante, hora ele vem como meia. E ele não tem as características do Arrascaeta. Ele não é essa função. Quem precisa ser protagonista da seleção é o protagonista do Real Madrid, que é o Vinícius Júnior. E aí a gente já está começando a criar uma conversa sobre o Vinícius Júnior que é muito parecida com o que havia com o Rivaldo nos anos 90. 99, quando o Brasil teve uma crise severíssima de 99 a 2001, apesar de ter vencido a Copa América de 99, aliás, a única Copa América em que o Brasil venceu todos os jogos, naquele ano, e principalmente em 2000, a gente perguntava por que o Rivaldo joga bem no Barcelona e não joga bem na seleção brasileira. Essa pergunta cansou de aparecer em programas de televisão. O que não era absolutamente verdade. Ou se fosse verdade, era por um motivo muito simples. A seleção brasileira não era um time. E o Barcelona era. Que é parecido hoje com o Vinícius. Agora, o Vinícius tem que fazer o time ser a imagem e semelhança dele. E ele não conseguiu ainda. O Vinícius não se sente na sua casa na seleção brasileira. Mas o protagonista não pode ser o Rodrigo. Se o Rodrigo joga com o Vinícius Júnior no Real Madrid e o protagonista do Real Madrid é o Vinícius Júnior, o protagonista da seleção brasileira tem que ser o Vinícius Júnior. Claro, o Rodrigo pode jogar muito bem, joga muito bem no Real Madrid, como atacante. Houve até momentos, como o jogo contra o Manchester City nas quartas de final, em que o Ancelotti pegou o Rodrigo e jogou na ponta esquerda para marcar lateral e deixou o Vinícius solto com o Bellingham. Mas normalmente quem joga marcando o lado do campo, quando recompõe defensivamente, é o Bellingham, e os dois que sobram na frente mais livres são o Rodrigo e o Vinícius. E o protagonista é o Vinícius. Logo, o protagonista da seleção tem que ser o Vinícius. E não conseguiu até hoje fazer um jogo na seleção brasileira. Acho que porque a seleção não é um time como o Real Madrid, como ele consegue fazer na Champions League. Pois é, Renato. Não, é porque também não joga como no Real Madrid, né, o Vinícius? É isso, Paulo Vinícius. Ele não joga como no Real Madrid. Ele aqui joga de ponta. Joga de ponta. Aí, às vezes, cai um pouquinho pelo meio, mas 90% das vezes que ele pegou a bola hoje, ele estava na ponta esquerda. E ele estava claramente com uma dobra. Não, estou falando quando ele recebe no ataque. Não. Na recomposição de jogo hoje, o time tinha 2 linhas de 4. Então, você tinha o Paquetá do lado na linha de 4, o Paquetá estava aqui era o Bruno Guimarães, e o João Gomes fechava o lado esquerdo. Então ficavam na frente Rodrigo e Vinícius Júnior, com a linha de 4 sobrando os dois na frente mais livres, como acontece na maior parte dos jogos do Real Madrid. Ok, ele tem que ter liberdade para sair para o lado esquerdo, não ficar rente à linha lateral. Mas para mim, rente à linha lateral hoje, quem ficava era o Arana. Quando tinha a bola, ele esticava 5 homens na frente. O Arana fazia o lado esquerdo. É que o Arana não é um ponta, é um lateral que chega à frente. Exatamente como ele fazia com o Wellington. O Dorival tem vícios que ele repete. Por exemplo, ele adoraria fazer o losango de meio campo com o João Gomes mais à esquerda, né? Como era no Flamengo, no losango de meio campo.
E ele fez o Arana, tentou fazer do Arana hoje o que ele fazia com o Wellington. Porque no São Paulo do ano passado, campeão da Copa do Brasil, ele fazia saída de 3 com o Rafinha por trás, que era o papel do Danilo hoje, e esticava o Wellington na ponta esquerda e puxava o Rodrigo Nestor por dentro. Então o Rodrigo Nestor era o ponta esquerda que invertia com o Wellington, como na jogada do gol do Caleri lá no Maracanã. É o que ele tentou fazer com o Arana, porque ele tem os vícios de tentar reproduzir situações que ele teve sucesso no passado, como o Flamengo do João Gomes, como o São Paulo do Wellington. E tá errado, mas o PVC, por exemplo, ele não, tanto no Flamengo como no São Paulo, ele tinha um centroavante de área. Agora, na seleção brasileira, ele não coloca um centroavante de área. Então, quer dizer, ele tem algumas convicções, mas na hora de bancar o garoto de 17 anos, 18 anos, ele não banca. O centroavante que tem lá é o Hendrick. Se ele quer fazer esse esquema, se ele quer repetir esquema, se ele quer imitar esquemas que ele já fez, então que faça ele completo. Coloque o centroavante para jogar. Porque que adianta você fazer todo esse movimento do Arana ser o ponto esquerda, de o Rafinha ir para a direita, e a bola passar no meio da área e não ter um pezinho para enfiar a bola dentro da área, um pezinho de centroavante. Cara que conhece aquele espaço ali e sabe onde se enfiar. Ele não coloca esse cara, que é o Hendrick. Lembrando, Casão, que ele no Flamengo... Peraí, só um instantinho, PVC. No Flamengo, ele jogava com 2 centroavantes. Sim, o Gabriel também. Gabriel conseguiu com os dois juntos. Ele foi o único que conseguiu fazer isso. Ele jogava com o Lozano, que se refere ao PVC, e 2 atacantes. Era no 4-4-2. Ele tá muito com esse discurso de que tem que ter paciência, tem que preservar o Hendrick, mas o Hendrick já mostrou muita personalidade, apesar dos 17 anos, para se candidatar à titularidade, né? Ele já foi decisivo em Campeonato Brasileiro, só uma coisinha, fez gol em Wembley. Diga. Quem tinha que preservar o Hendrick era o Abel Ferreira e fez muito bem. No clube, quando o Hendrick surgiu e começou a mostrar alguma coisa diferente e que a opinião pública começou a ter uma pressão para ele colocar de titular, ele teve a paciência certa de não dormir no barulho da pressão e preparar o Hendrick para ser titular. A partir do ponto que esse jogador está na seleção brasileira, ele não tem que ter mais paciência. É um jogador igual aos outros. Se você convoca 23 caras e você leva um garoto de 18 anos, então esse garoto de 18 anos tem que ser tratado, visto e como igual a todos os outros, porque você está numa seleção brasileira principal. Então não tem essa de ter paciência com o Hendrick. Você não convoca jogador para a seleção brasileira para ter paciência. Você convoca jogador que você confia que pode entrar e jogar. Então não convoca. Então convoca um cara que ele ponha para jogar. Então leva um centroavante que ele fala assim, pô, eu tô com esse moleque... Leva o Pedro, por exemplo. Leva o Pedro e coloca o Pedro. Porque com o Pedro ele não ia ter paciência. Se fosse o Gabriel, ele também não precisaria ter paciência. Se fosse, sei lá, se o Caleri fosse brasileiro, ele não ia precisar ter paciência. Por que tem que ter paciência com o Hendrick se o cara tá na seleção principal? Cara, isso aí não faz sentido. E ele já chegou chegando, né? Ele já fez um primeiro jogo, já fez gol em Wembley, já fez gol no Santiago Bernabéu com 5 minutos em campo, com 9 minutos em campo. Se ele tivesse demonstrado assim que ele sentiu inicialmente, poderia até pensar, né? Mas ele já chegou mostrando toda essa personalidade. Agora, queria retomar o assunto do Vinícius Júnior, que o PVC chegou a tocar, mas queria ouvir Renato e Casão também, porque, claro, ele é a grande estrela dessa seleção brasileira, protagonista do Real Madrid, candidatíssimo à bola de ouro, a gente nem precisa falar sobre isso. Mas por que vocês acham que ele não consegue ter o mesmo desempenho? O time não o ajuda, o posicionamento não o ajuda, ou falta também ele assumir mais esse lugar de protagonismo? Porque a gente vê ele errando alguns lances que normalmente no Real Madrid ele não erra. Contra a Inglaterra ele perdeu gols que ele não perde. Hoje também muito apagado. Como é que vocês veem Vini Júnior hoje na seleção, Renato? Eu acho que ele não joga da mesma maneira que o joga no Real Madrid. Eu acho que não há o apoio. O Real Madrid joga para ele. O PVC desenhou muito bem até a maneira como ele joga no Real Madrid. O Real Madrid faz um esquema que joga para ele. Ele e o Rodrigo são os 2 atacantes lá na frente, soltos. A gente vê o Vini Júnior no Real Madrid fazer jogada até pela direita. Na seleção brasileira, não. Na seleção brasileira, ele fica pela esquerda. O Arana passava? Ok, passava, mas o Vini estava sempre ali pertinho. O Vini tinha que estar lá no meio da área, na frente da área, junto com o Rodrigo.
para reproduzirem jogadas que faziam no Real Madrid. E não, na seleção ele está sempre amarrado. Agora, não tem jogado bem, independentemente disso. Eu confesso, hoje, por exemplo, eu acho que o marcador dele, aquele grandão, com quem ele até trocou empurrões e tudo, agora me fugiu o nome dele, marcou ele muito bem. O cara é muito bom marcador, entendeu? Agora, tira ele dali, o cara tá grudado, tá marcando quase que homem a homem, porque tinha uma sobra, traz o Vini pro meio, vamos ver se o cara vai vir junto com o Vini. Aí o Arana entra mais livre. Você tem que fazer o teu time jogar para os seus melhores jogadores. O Vini é a estrela desse time. O Dorival tem que arrumar uma fórmula, como o Ancelotti arrumou, de fazer o Vini a estrela do time. E não mais um jogador na ponta esquerda que ele substitui, como o Tite substituiu aos 18 minutos do segundo tempo do jogo com a Croácia. E os deuses do futebol disseram... E errou. Os deuses... Como é que é? Deus castiga quem o craque fustiga. Frase do querido Armando Nogueira. Foi exatamente o que fizeram com o Tite na Copa, depois de tirar o Vinícius Júnior. Hoje, o Dorival tirou o Vinícius Júnior e também não conseguiu fazer gol. E empatou de uma maneira medonha com a fortíssima, a temida Costa Rica. Casão. Então, eu acho assim, hoje o Vinícius Júnior, para mim, foi a pior partida que eu vi ele fazer na seleção brasileira. Todos os dribles que ele tentou contra aquele marcador, contra outro marcador, contra outro, qualquer jogador que chegasse perto dele, que ele pegasse a bola, que ele pegava a bola e partia para cima, ele errou. Ele foi desarmado constantemente na partida de hoje. Então ele jogou muito mal. Mas, para mim, o pacote do Vinícius Júnior é bem maior do que só jogar bem ou jogar mal, né? O Vinícius sofre uma pressão absurda jogando no Real Madrid, na Espanha. Nós acompanhamos todos os anos, todas as vezes, a mesma coisa, a mesma perseguição, os mesmos ataques racistas, e ele assumiu como personalidade de bater de frente com esse pessoal. Então ele assumiu isso, ele bate de frente com esse pessoal. Mas, cara, bater de frente com essa turma não é uma coisa simples. Tem sequelas, tem ferimentos. Você não sai ileso de anos e anos, toda hora, um ano, uma temporada inteira, sendo atacado, perseguido por racistas o tempo todo, sendo corajoso, batendo no peito, batendo de frente, cobrando a justiça, cobrando ONU, cobrando todo mundo, cobrando uma atitude e continuando jogando, vai lá, ganha Champions, faz gol decisivo e tudo mais, e depois sai de lá e vem para uma seleção brasileira em reconstrução com a cobrança de ser o melhor jogador, com a cobrança de ser o cara que desequilibre os jogos. O cara da seleção brasileira tem a cobrança dele ser o cara que pode ganhar a bola de ouro. Então, o Vinícius Júnior ele tem um pacote emocional gigantesco, tá? Então, eu acho que tem que olhar por um lado também do estresse psicológico que o Vinícius Júnior deve ter, né? Deve ter. E não é só a cobrança fora, é a cobrança dele mesmo com ele mesmo, sabe? Essa cobrança que vem de fora, para algumas pessoas, só aumentam a própria cobrança. Então, para ele deve achar que ele tem que pegar a bola, tem que driblar todo mundo, ele tem que dar certo, ele tem que fazer o gol, ele tem que passar, ele tem que jogar bem, ele tem que ganhar a bola de ouro, ele tem que, sabe? Tudo ele tem. Com o Vinícius Júnior é sempre assim. Tudo tem que ser o Vinícius Júnior. E eu acho que isso está começando a dar um desgaste emocional muito grande no Vinícius Júnior. Eu acho que eu não sei como é o staff dele, não sei como é a seleção brasileira, não sei o que ele procura fazer, mas eu acho que tem que ter um acompanhamento psicológico muito próximo, porque vai começar a próxima temporada e tudo vai começar de novo. Tudo vai começar de novo. Não é fácil para ninguém. Não é fácil nem para mim, nem para a Luísa, nem para o PVC, nem para o Renato. Você pense para o Vinícius Júnior. Então, cara, ano após anos, ele sendo pressionado, perseguido e batendo de frente. E sendo cobrado para ser o melhor, e o Brasil não ganha uma bola de ouro desde 2007, quem vai ser o cara que ganhou a bola de ouro, o Brasil não tem craque, não tem nada, e a cobrança em cima dele. Então, o pacote do Vinícius Júnior, na minha visão, na seleção brasileira,
é muito desgastante emocionalmente. Por incrível que pareça, ele se sente muito mais fortalecido estando dentro do Real Madrid, mesmo sendo perseguido por racistas, do que com a camisa da seleção brasileira. Não, só para deixar claro uma coisa, que assim, quando eu digo que o protagonista tem que ser o Vinícius Júnior, não é uma cobrança que eu estou colocando em cima dele, ou pelo menos não é a tentativa que eu tenho, né? Assim, mas é o que se espera dele, não é, PVC? Porque a gente está vendo que o grande jogador dessa geração, neste momento, é o Vinícius Júnior. Então, é por isso que se espera o protagonismo dele. Ele não tem a obrigação de ser protagonista. A gente não tem que criar. Outra coisa que eu acho que é um erro nosso do Brasil. Eu não tenho a menor importância ganhar a bola de ouro para o futebol brasileiro. Importante para o futebol brasileiro é voltar a ganhar a Copa do Mundo. E quando o Brasil ganhar a Copa do Mundo, o natural é que o melhor jogador da seleção brasileira ganhe a bola de ouro. A gente às vezes inverte o eixo, né? Como se o futebol fosse tênis. Eu não acho que ele tenha obrigação nenhuma, não se trata disso. Mas de fato tem que ter um acompanhamento da seleção brasileira, do staff dele, por quê? A gente está acostumado a ver que nesse período de século XXI, a quantidade de jogos de temporada europeia sempre leva, tirando 2022, que a Copa do Mundo foi em novembro, o grande jogador da temporada europeia não joga bem na Copa do Mundo. E isso pelo estresse comum da temporada. O Vinícius tem, o Casagrande tem razão, o estresse extra da luta contra o racismo. Em 2026 vai ser assim. Ele vai ter um estresse da luta contra o racismo, ele vai ter um estresse de uma temporada desgastante, porque ele vai jogar no Real Madrid. E ele vai ter que chegar na Copa do Mundo, quer dizer, ele pretende chegar na Copa do Mundo como protagonista, ou para ser campeão do mundo, ou para ser um destaque da Copa do Mundo do ponto de vista individual e coletivo, que é mais importante. Então, tem que ter o acompanhamento, estou de acordo. Mas o que se imagina é que uma nova seleção, e eu acho que a seleção brasileira está nessa Copa América para tomar pancada mesmo. Aqui não é para ganhar essa Copa América. Eu não tenho a menor ilusão de que o Brasil vai ganhar essa Copa América. Claro que não é para dar vexame, mas não é essa Copa. O Uruguai é favorito nessa Copa América, a Argentina é mais forte que o Brasil nessa Copa América, a Colômbia é mais forte que o Brasil nessa Copa América, não perde a 20 jogos. Agora, o Brasil precisa montar um time que passa pelo Vinícius Júnior protagonista para chegar forte na Copa do Mundo de 2026. E isso depende de uma preparação do Vinícius, de entender como é que ele está, entender como é que ele vai chegar em 2026. Se não ganhar a Copa América, sem dar vexame, é o ônus. O Brasil repetiu de ano em 2023, não por culpa do Dorival, por culpa do Edinaldo Rodrigues. Qual